E aí pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, continuando aqui as nossas histórias reais, as histórias dos reis de Israel. A gente vem acompanhando a história de Davi e hoje a gente vai ver o episódio Davi poupa a vida de Saul duas vezes, não uma, mas duas vezes. E antes da gente chegar aqui, a gente faz aquela recapitulada de tudo que a gente vem vendo até agora. A gente viu que Davi, depois de Saul, né, que tinha sido ungido, o primeiro rei de Israel, depois da desobediência de Saul, Davi tinha sido ungido rei de Israel. Mas ele ainda não havia assumido o trono, ele ainda não havia se tornado rei. Ele só seria rei depois que Saul morresse. E aí a gente viu todo aquele tempo em que Davi passou sendo soldado no exército de Saul. A gente viu o episódio em que ele lutou e derrotou Golias. E aí a gente viu que Davi estava ganhando cada vez mais popularidade, estava se tornando cada vez mais popular dentro do exército de Israel e, na verdade, por toda a nação de Israel. Quando Israel saía para guerrear contra nações inimigas e eles chegavam, eles voltavam vitoriosos, o povo cantava que Saul tinha matado milhares de inimigos, mas Davi tinha matado dezenas de milhares, muito mais inimigos do que Saul. E Saul começou a ficar com inveja daquilo, não começou a não gostar nada daquilo ali, e aí ele passou a querer matar Davi. E a gente inclusive viu na última aula que Davi teve que fugir. Ele fez uma aliança ali com o seu melhor amigo Jonatas, que era ninguém mais ninguém menos do que o filho de Saul. Eles fizeram toda uma forma lá, fizeram todo um esquema para tentar descobrir se Saul queria ou não de fato matar Davi, e eles infelizmente descobriram que de fato o rei Saul queria acabar com Davi por conta da sua inveja, por conta de toda a popularidade e porque ele havia descoberto que tinha sido Davi o novo ungido, né? Aquele que se tornaria rei depois de Saul. E aí Saul começou a perseguir Davi, Davi teve que fugir. E durante esse tempo que Davi esteve fora, Saul não sossegou. Ele continuou procurando Davi, qualquer oportunidade que ele tivesse para ir atrás de Davi e finalmente dar cabo da vida dele. E aí a gente chega na nossa aula de hoje, que se encontra no texto bíblico de 1 Samuel, capítulos 24 e 26. Capítulo 24 e capítulo 26. O que é que aconteceu? Saul estava lá na casa dele e aí ele descobriu, alguém chegou até ele e falou que Davi estava se escondendo em uma certa região, uma região que tinha por lá. E aí, quando Saul ouviu aquilo ali, não teve outro. Ele reuniu um exército para ele e foi junto com aquele exército para aquela região em que ele tinha ouvido que Davi estava. E aí, quando eles estavam chegando, Davi e os seus homens, né, que tinha uma galera que estava lá protegendo Davi, eles descobriram que Saul estava indo naquela região. E aí aconteceu algo bem interessante. Quando Saul e o seu exército chegou, eles acharam lá uma caverna. E aí eles viram, olharam para aquela caverna e Saul, o que que acontece? Talvez ele tivesse ali com dor de barriga, eu não sei, só tivesse com a barriga muito cheia. Saul estava desesperado para ir no banheiro. E aí eles foram lá para aquela caverna para Saul poder se aliviar. E o que que acontece? Dentro daquela caverna, mais no fundo, quem é que estava lá? Ninguém mais, ninguém menos do que Davi e os seus homens. E aí Davi viu tudo aquilo acontecendo. Ele viu que Saul e o seu exército estavam bem ali diante deles. Saul estava lá, né, fazendo as suas necessidades. E aí quando Davi viu aquilo ali, um soldado dele, um oficial que estava ali junto com ele, chegou para Davi e falou: Davi, chegou o momento. Chegou o momento em que Deus entregou nas suas mãos a vida do seu inimigo Saul. É a chance que a gente tem de você ir lá, matar Saul e finalmente se tornar rei de Israel. E aí Davi foi lá, chegou pertinho de Saul, estava prestes a matá-lo, mas aí ele pensou bem assim e decidiu não fazer isso. Ele pegou a espada, cortou uma parte da capa de Saul, da roupa dele, e voltou. E aí, quando ele chegou, né, os homens dele perguntaram: mas por que você não fez isso? Por que você não matou Saul? E ele falou: eu não posso fazer isso porque
mesmo que Saul esteja procurando me perseguir, não cabe a mim fazer a justiça, cabe a Deus fazer a justiça. Não cabe a mim querer me vingar, cabe a Deus aplicar a sua justiça. Eu não posso matar Saul, afinal de contas, ele é o rei de Israel. Ele foi ungido, ele era o ungido do Senhor. Lembra da unção? Era aquele ato em que o profeta, o sacerdote Samuel despejou o óleo na cabeça de Saul, simbolizando que a partir daquele momento Deus estaria com ele. Ele era o ungido de Deus, então não caberia a Davi tirar a vida do ungido do Senhor. E aí o que foi que Davi fez? Ele subiu no outro dia, né? Ele subiu, ficou assim um pouco distante do rei e um pouco distante do exército de Israel e gritou para Saul. E disse: Saul, eu estou aqui. Veja só, ele mostrou o pedaço da capa de Saul e disse: eu tive a oportunidade de tirar a sua vida, eu tive a oportunidade de lhe matar, mas eu não quis fazer isso porque você é o ungido do Senhor. Mas você veja que eu tive chance de te matar e não fiz isso, ou seja, eu não quero fazer nada contra você. Por que você está me perseguindo? E aí Saul viu aquilo ali, ele ficou muito comovido e disse: realmente, Davi, eu estou fazendo besteira, eu não deveria estar lhe perseguindo e eu não vou fazer mais nada com você. E aí Saul voltou para casa. Foi a primeira vez que Davi poupou a vida de Saul. E aí, aparentemente, acabaria por aí. Saul disse que estava muito arrependido de ter perseguido Davi, de ter feito tudo aquilo, mas não demorou muito tempo para mais uma vez alguém chegar em Saul e dizer: Saul, eu ouvi dizer que Davi e os seus homens estão se escondendo por uma certa região, aquela região dali. E aí não deu outra. Quando Saul ouviu aquilo ali, ele reuniu 3.000 homens do seu exército e foram para lá na intenção de encontrar e matar Davi. E pela segunda vez, Davi poupou a vida de Saul. De noitezinha, estava Saul lá e todo o seu exército dormindo. Davi chegou lá, ficou diante do rei Saul, e aí de novo um dos seus homens disse: Davi, essa é a tua chance, véio. Mata Saul. Mas mais uma vez Davi falou: eu não vou encostar, eu não posso matar o ungido do Senhor. Não cabe a mim fazer isso, cabe a Deus aplicar a sua justiça. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou a lança de Saul, que estava ali junto com ele, e pegou um jarro de água, que estava ali também junto com ele. Pegou aquilo ali e saiu. Ninguém viu ele. A Bíblia diz que Deus fez com que todos os soldados que estavam ali no acampamento de Saul dormissem. Acontece que ninguém viu Davi. Ele chegou, pegou lá a lança, o jarro e voltou e ninguém viu ele. E aí, no dia seguinte, Davi foi para uma região assim alta, bem longe de onde os soldados estavam, e disse mais uma vez: Saul, meu rei, pela segunda vez eu tive a chance de matar você, mas eu não fiz isso, para você ver que eu não quero o seu mal. Apesar de você estar me perseguindo, eu não vou matar o ungido do Senhor. E ele mostrou a lança e o jarro que estavam lá com Saul, exatamente para provar que tudo aquilo que ele estava falando, né? A gente vê aqui na revista, ó, a primeira vez ele com um pedaço da capa de Saul, e aqui ele com a lança e com o jarro. E aí, mais uma vez, Saul fez todo aquele teatro e disse: ah, Davi, você é muito bom comigo, realmente eu estou fazendo besteira, não devia estar fazendo nada disso. E pela segunda vez, Saul foi embora e não perseguiu Davi mais. O que é que a gente aprende com essa história? Davi, ele mostrou que amava muito a Deus e respeitava Saul. Mesmo Saul procurando ali matar Davi, ele respeitava Saul, porque Saul era o rei de Israel. Ele era ungido do Senhor. Mesmo que ele estivesse perseguindo Davi, que seria o próximo rei, ainda assim não caberia a ele fazer essa justiça. Não caberia a ele agir com essa vingança. Caberia a Deus agir com justiça no momento certo, que foi o que aconteceu. No momento certo, Saul morreu e Davi se tornou o rei de Israel. Mas não caberia a ele fazer aquilo ali. Ou seja, Davi mostrou que amava muito a Deus e respeitava Saul quando poupou a vida dele por 2 vezes. Devemos ter o nosso coração assim, cheio de perdão e aguardar a justiça divina. Às vezes acontece, sei lá, você está na escola e tem um colega seu que é meio chato, que vive tirando onda com você, que vive
te chateando, vive perseguindo você, e às vezes parece que você fica com vontade de ir lá e dar um soco na cara dele, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que aguardar a justiça de Deus. A gente tem que aprender a perdoar. Foi o que Jesus nos ensinou, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Não uma, não duas vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Deus nos perdoou. Todos nós pecamos contra Deus e Deus nos perdoou através de Jesus Cristo. Então, o que Jesus nos manda fazer é perdoarmos também ao nosso próximo. Isso não quer dizer que as pessoas podem fazer o que elas querem e vão ficar e nada vai acontecer com elas. No momento certo, a Bíblia nos diz que Deus vai punir cada um de acordo com aquilo que cada um fez. Mas quem vai aplicar essa justiça não somos nós. Essa vingança não cabe a nós, mas cabe a Deus. E Davi reconheceu isso e poupou a vida de Saul. É isso que a gente aprende com essa aula de hoje. Vamos orar para a gente finalizar essa aula? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa história. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Davi. Nos ajuda a sermos como ele, Pai, que teve a chance ali de se vingar, mas que não fez isso, que decidiu confiar na Tua justiça e no momento certo essa confiança foi honrada, Senhor. Nos ajuda a sermos assim também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.